A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, estamos dando continuidade ao estudo e hoje encerrando o capítulo 1 do livro O Espírito e o Cérebro. Estamos falando sobre o alvorecer da consciência. E depois desses estudos todos, a partir da consciência e sua relação com o inconsciente, nós podemos entender a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A resposta é: na consciência. Isso significa dizer o seguinte, que a partir que o self vai crescendo e se expandindo, ele vai se assenhoreando da ideia de Deus. Então a ideia de Deus passa a ser para ele a lei. Por isso que está escrito na consciência. Quanto mais desperta a consciência, mais ela estará apta a perceber as leis divinas que regem a vida, que regem o todo. Nós vamos agora fazer um estudo muito interessante sobre níveis de consciência. É bem interessante isso, porque a Joana participa desse estudo. Esse estudo foi feito, está sendo feito pela psicologia transpessoal, que hoje levada a efeito por grandes pesquisadores como Stanislav Grof, Maslow, e a Joana também coloca isso. Então vamos colocar lá. Qual é o primeiro nível de consciência? Aquele que sai do inconsciente, aquele despertar do inconsciente. Já desperta falando tudo, sabendo tudo? Não. Tem níveis. O primeiro nível eles chamam de consciência de sono sem sonhos. Então, nesse estágio, a pessoa vive basicamente para cumprir os fenômenos fisiológicos: comer, dormir, reproduzir-se e atender aos prazeres sensoriais vinculados ao ego. Então, a Joana vai colocar o seguinte: nesta fase, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, a si mesmo, sem o conhecimento da consciência. Sabe aquele viver por viver? Tá bom, assim, deixa pra lá. Tá nem aí, isso não tem nada a ver. A pessoa não tem noção do que está falando. Mas sabe que tem que comer, tem que vestir, tem que reproduzir, tem que, às vezes, até trabalhar, mas não sabe mais nada do que isso. O segundo nível de consciência, eles definem como consciência de sono com sonhos. Então, nesse nível de consciência, a elaboração onírica intensifica-se, demonstrando um maior diálogo entre a consciência e o inconsciente, proporcionando a liberação de inúmeros clichês. Ainda há preponderância dos desejos e pulsões, controlando as ações do indivíduo, embora em suave despertar. Então, nesse momento, Joana vai dizer o seguinte: a realidade apresenta-se ainda difusa, cujos contornos perdem-se em vagos delineamentos que não lhe correspondem à exatidão. É o momento do sonho, sabe, prezados amigos e amigas? Aquela hora que eu fico assim: mas pode deixar que eu vou ganhar na loteria, eu vou resolver isso. Nossa, eu vou montar aqui uma indústria, essa indústria vai vender, você vai ver, vai ser a maior indústria do mundo. Mas pode deixar, aquela situação ali eu resolvo, deixa comigo. Então é o momento dos sonhos. É o momento em que o pensamento é um pensamento mágico, como dizem, né? Você vive de pensamentos mágicos, de tudo vai acontecer, de tudo vai dar certo, e às vezes você não faz uma análise mais profunda. No terceiro nível, eles chamam de consciência do sono acordado, que é a identificação da pessoa. Então a Joana vai dizer o seguinte: a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que ele é essencial,
à medida que amadurece as reflexões em torno desses postulados, avança para a próxima etapa. Aí sim, a coisa começa a ficar interessante. Provavelmente é que nós estamos vivendo hoje, os estudiosos da doutrina espírita, que realmente queiram continuar aprimorando, aprofundando nos estudos. Então agora a consciência já está acordada, ainda um pouco sonolenta, mas já está acordada. Eu já começo a identificar as coisas, a ver o que é essencial, já começo a refletir em torno da minha própria vida, a fazer as escolhas mais acertadas. Num quarto nível, nós vamos chamar de transcendências do eu. Então, o ser desidentifica-se da persona do coletivo e deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas, a vida do ego, por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? Então, nesse momento, a pessoa já está deixando a personalidade, que é a máscara do eu, e já começa a trabalhar mais o self, que é a proposta divina dele. Então, ele já abandona muitas coisas para ajudar a humanidade. São grandes os nomes de pessoas que vieram aqui. Vamos dar o Chico Xavier, vamos dar o Allan Kardec, vamos colocar o Francisco de Assis, e entre tantos, são pessoas que abandonaram praticamente as suas próprias vidas em função dos outros. Aí já é a transcendência. E num último nível, que é o quinto, nós vamos ter a consciência cósmica. Então, nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Então, em João 10:30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. O que não quer dizer que Jesus era Deus, como equivocadamente interpretam algumas tradições religiosas. A sua consciência vinculava-se à consciência cósmica, por já haver cumprido todas as etapas evolutivas. Então, nosso caminho é esse. Vamos vivendo esses níveis de consciência até chegarmos ao nível excelente, que é o da consciência cósmica. Um dia chegaremos lá. Não podemos falar assim, mas quem sou eu? Ainda estamos distantes, sim. Mas é o nosso caminho, vamos chegar lá. E a Joana de Ângeles, encerrando aqui o capítulo do primeiro capítulo do livro Triunfo Pessoal, vai dizer o seguinte: esse crescimento ininterrupto, que vem desde as formas mais primárias, nas quais o psiquismo se encontrava embrionário, em adormecimento profundo, inconsciente de si mesmo e de tudo à sua volta, carreia de uma para outra expressão de vida as heranças ancestrais que passam a constituir um imenso patrimônio para ser decodificado quando, na sua humanidade, o espírito alcançar o patamar nobre da consciência plena, é da consciência cósmica, degrau que o erguerá à angelitude, que o reconduzirá ao mundo da luz inicial, de onde o demiurgo, que é Deus, o incriado, retira os elementos constitutivos do universo, gerando tudo. A consciência é, pois, esse altíssimo valor que o self conquista, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. Veja que não basta conhecer, é preciso saber discernir. Mas que interessante esse estudo da consciência, não é, meus amigos e amigas? Como que é importante, é uma coisa que a gente não dá valor às vezes. Está vivendo o dia a dia e não toma conhecimento. No livro Voltei, do Chico Xavier, do irmão Jacó, ele conta que ele era muito amigo do Edson, Thomas Edison, e ele queria encontrar com ele. O irmão Jacó trabalhou lá na FEB, lá no Rio de Janeiro, e tinha a Casa Edison, casa de luz, de luminares, e o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele era muito amigo dele, mas o Thomas Edison desencarnou. E quando o irmão Jacó chega ao mundo espiritual, ele pede lá para a filha dele, para levá-lo até o Thomas Edison. Ela mora em outra colônia, lá nos Estados Unidos, nós vamos sentar. Até que consegue. Quando chega lá, ele aguarda a chegada do Thomas Edison, e quando
Thomas Edison vai chegando, ele levanta aquela coisa nossa aqui, meu amigo, meu irmão, Bahia, começa aquelas coisas todas. O Thomas Edison diz para ele assim, Frederic, que é o nome real dele é Frederic Figner, Frederic, seja breve, eu só tenho 5 minutos. Veja o que é a consciência desperta. Não é isso que a gente faz agora, ficar batendo papo, jogando conversa fora. Isso é coisa da consciência adormecida. Então, nós temos que entender isso, que os seres superiores sabem direitinho o que é a consciência, o que é estar. Antes de encerrarmos o nosso estudo sobre a consciência, gostaríamos de colocar aqui algumas informações de filósofos a respeito do ser existente, que foi uma corrente que recebeu o nome de existencialismo. Vamos trazer 3 filósofos do século passado. O primeiro deles é o Heidegger. Ele disse assim, o homem coexiste. Ele é a comunicação. O homem coexiste. O homem existe consigo mesmo e ele se comunica. E o Karl Jaspers, que é também um filósofo alemão, ele vai dizer o seguinte, é o grupo, ou seja, o homem e ele. E vamos aqui agora colocar uma informação do Jean Hall, que também é um filósofo do século passado. Ele vai dizer assim, o domínio da existência é o domínio do possível, não do possível intelectual, mas do possível vivido, do possível na medida em que este é o que na nossa ação se quer. Havemos efetivamente de ver que a ideia de futuro, a ideia de projeto, a ideia de possível são essenciais à ideia de existência. E é por isso que só há existência livre. Veja que ele coloca aqui até uns projetos para nós sobre o existir consciencial ou conscientemente. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele dá três exemplos. Olha, ideia de futuro, com 3 propostas. Né? A ideia de futuro, a ideia de projeto e a ideia de possível. Isso é consciência desperta. Eu tenho uma ideia do futuro. O futuro vai acontecer. Mesmo que eu não queira que ele aconteça, ele vai acontecer. O mundo gira, as coisas vão chegando, os anos vão se sucedendo, séculos, milênios, então o futuro é natural, ele vai chegar. Mas como é que eu vou fazer com esse futuro? Então eu vou fazer um projeto. Já que o futuro vai existir, que eu tenha um projeto. E que seja um projeto possível. É bem interessante essa proposta do Paulo, né? E eu vou colocar aqui também agora uma proposta bem interessante, que é de um professor brasileiro, que eu gostei muito do texto dele. Ele se chama Cássio Donizete Marques. Ele é um professor universitário aqui no Brasil. Ele vai dizer o seguinte, olha, a responsabilidade do homem enquanto existente e construtor de sua própria história agora se pode se apoiar em grandes, não pode se apoiar em grandes sistemas e modelos, mas somente na sua própria existência, que é pura gratuidade e liberdade. Isso é lindo. Ou seja, é grato, é muito grato para nós viver. E nós temos essa liberdade da vida. Quanto mais livre, mais responsável pelas suas escolhas, ou melhor, só há plena responsabilidade na plena liberdade da existência. Isso fecha para nós esse estudo sobre consciência. Há que se buscar um projeto, há que se buscar um futuro, há que se buscar coisas possíveis. Nesse momento, eu estou me colocando como um ser consciencial desperto. Eu já não vivo mais em função do que virá. Porque o que vier, que eu não estiver planejado, eu saberei como resolver. Se eu estiver adormecido, não. O futuro vai chegar e vai me pegar de surpresa. Mas se eu estiver desperto, se eu mais ou menos sei o que pode acontecer comigo, eu sei até que ponto eu posso gastar meu dinheiro, eu posso fazer uma conta, eu posso usar o cartão de crédito. Então não serei surpreendido por uma fatura muito alta.
porque eu sei o que eu fiz. No momento em que eu busco as minhas opções de lazer, eu já busco sabendo quais serão os resultados dessa busca, os resultados possíveis, porque eu estou buscando coisas interessantes, coisas boas. Este é o nosso estudo sobre consciência. Agora, é claro que cada um vai fazer aquilo que achar que deve ser feito. Mas pensem bem, nós somos projetos de Deus. Estamos indo em direção a Ele. Chegaremos mais rápido ou menos rápido, dependendo de nós. E é tão bom chegar para Deus, que chega um momento que nós nos tornamos instituições, seres institucionais, que é um extraordinário projeto. É quando você chega perto de um espírito altamente superior e que você, sabe, parece que você vê ali um templo, você vê uma instituição de ensino, você vê algo caloroso, um abrigo muito grande. Por quê? Porque estão próximos, estão indo em direção a Deus. Olha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença conosco aqui. Eu vou encerrando o nosso estudo do primeiro capítulo do livro Triunfo Pessoal. Se você tiver alguma dúvida, como sempre, entre em contato conosco e fiquem com Deus, com Jesus e com a sua consciência.